Então, eu acho que a gente tem que olhar de novo essa questão pela ótica legal e pela ótica cultural. Né? Então, eu entendo que os tempos mudaram e que nós precisamos evoluir, essa é uma opinião, né, pessoal, evoluir enquanto cidadãos. Nós temos que entender que a corrupção não pode fazer parte das nossas relações. E quando a gente fala de compliance, nós estamos falando do antídoto da corrupção. Né? Então, seja um antídoto legal, previsto em lei, seja um antídoto cultural, que eu resolvi instituir na minha empresa algumas condutas para os meus empregados, para os meus fornecedores e para os meus clientes e para os meus prestadores de serviço, condutas éticas e morais importantes para mim. O que é compliance, Aline? Então, compliance é um termo em inglês, abrasileirado, trazido do nosso idioma com a própria denominação em inglês, que quer dizer estar conforme. Então, compliance é estar conforme algo, estar atendendo algo, estar conforme determinada norma, estar conforme determinado regramento. Em todo o âmbito da atividade empresarial, né? Em toda a cadeia da atividade empresarial, a compliance pode, né, e deve ser aplicada em todas as relações que permeiam a atividade empresarial, né? Então a gente falaria de um âmbito inteiro, de toda a cadeia empresarial. É mais um princípio do que necessariamente uma regra. Poderia ser dito assim, exatamente. Ainda é não tão novo, mas o desencadeamento desta discussão jurídica e a popularização do termo, né? Então vamos dizer assim, se tornou mais conhecido, se tornou mais falado, se tornou mais debatido, é recente, né? Em razão dos casos de corrupção públicos, que vieram se tornar públicos, envolvendo grandes empresários e culminando com a prisão, inclusive, de grandes empresários, coisa que a gente nunca viu no Brasil. Então, as regras aplicadas de compliance, elas se tornaram, e esse é o próprio termo mais conhecido, antes a gente tratava mais como um princípio até ideológico, né? As empresas se diferenciavam, então eu sou diferente porque na minha empresa eu aplico regras de compliance antes da Lava Jato. Após a Operação Lava Jato, se tornou agora imprescindível. E a cultura do jeitinho brasileira, né? O quanto isso nos atrapalha ou quanto isso torna mais desafiador conduzir um negócio com compliance? Isso acaba realmente nos atrapalhando e nos barrando, porque é uma questão cultural de sempre, né? Desde que a gente se entende por brasileiro, nós temos um jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro, em muitos momentos, impacta diretamente com as regras de compliance. Nós temos vigente no Brasil várias leis, né, desde a Constituição Federal de 1988, que trouxe regras para os agentes públicos se relacionarem com as empresas ou com as pessoas. Então já estava previsto regras de compliance, não assim ditos, né, mas já existe. Depois, mais recente, a gente teve a Lei da Responsabilidade Fiscal, que também traz regras, mas muito mais em voga e muito mais discutido, e ampliando essa responsabilidade toda, nós temos a Lei Anticorrupção, que até popularmente se chama de a Lei da Empresa Limpa, né, que trouxe então regras agora tipificadas no ordenamento jurídico, estipulando punições para as empresas que não estiverem conforme, então, né, atendendo às regras de compliance, especialmente na condução dos negócios com a administração pública, que é onde a gente realmente conheceu e viu todos esses escândalos. Mas a compliance não se limita unicamente ao relacionamento da empresa com a administração pública, mas também com todos os particulares, com seus funcionários. Há empresas com códigos de conduta em que funcionários não podem se relacionar entre si, né? Que também não pode familiares trabalharem no mesmo ambiente. Então há vários códigos de conduta, esses especialmente não tipificados pela lei, mas são
cultura, são métodos, são condutas que a empresa entendeu como necessários de compliance, mas no âmbito jurídico, então, nós temos a Lei Anticorrupção, a lei que é de recente, né, de 2013, que tipificou essas condutas e que tornou público, né, ela veio a público realmente com a Operação Lava Jato, onde as empresas, então, têm punições, empresa, pessoa jurídica na esfera civil, né, com multas, com pagamentos de indenizações, e os empresários, os donos das empresas na esfera penal. É da lei da anticorrupção que vem então os acordos de leniência, que a gente ouve falar, que as empresas fazem com o Ministério Público, elas fazem um acordo, né, para terem as suas multas diminuídas. Então, tudo isso previsto na lei anticorrupção. Então, aí retomando o jeitinho brasileiro, é certo que sim, mas eu acho que nós temos que evoluir como cidadãos, entender que o jeitinho brasileiro, quando ele infringe a lei, ele não pode ser, em hipótese nenhuma, aplicado nas nossas relações. Qual é a postura ideal, Aline, para um empresário, para uma pessoa de negócios, quando ele não consegue fazer valer a sua regra de compliance ou a sua atitude de compliance, a sua visão, o seu sistema de compliance no relacionamento com um cliente ou com algum fornecedor que resiste a se adaptar? Então, eu acho que a gente tem que olhar de novo essa questão pela ótica legal e pela ótica cultural. Né? Então, eu entendo que os tempos mudaram e que nós precisamos evoluir, essa é uma opinião, né, pessoal, evoluir enquanto cidadãos. Nós temos que entender que a corrupção não pode fazer parte das nossas relações. E quando a gente fala de compliance, nós estamos falando do antídoto da corrupção. Né? Então, seja um antídoto legal, previsto em lei, seja um antídoto cultural, que eu resolvi instituir na minha empresa algumas condutas para os meus empregados, para os meus fornecedores e para os meus clientes e para os meus prestadores de serviço, condutas éticas e morais importantes para mim. E eu também tenho a lei, que aí quando eu me relaciono legalmente com a administração pública ou até com essas mesmas pessoas. Então, a gente precisa fazer um movimento, né? Começar entre nós, culturalmente, entre os cidadãos, de que a corrupção não pode fazer parte do nosso convívio. Eu entendo que quando a gente conseguir evoluir como cidadãos neste patamar, tudo ficará mais fácil. Porém, eu acredito que a empresa, eu empresária, se fosse, né, como eu trataria isso? Se eu tenho um fornecedor, ou um cliente, ou um empregado, ou um prestador de serviço, que não se adequa às nossas regras de compliance, pela ótica legal, eu realmente não hesitaria em romper o meu relacionamento, porque eu estou trazendo para mim um problema legal. Se no mesmo exemplo eu tenho comigo um fornecedor ou quaisquer dessas pessoas rompendo uma compliance cultural dos meus costumes e das minhas regras privadas, acho que tem que avaliar caso a caso. O quanto aquela pessoa é importante para a organização e se eu consigo, com o meu relacionamento, né, demovê-lo dessa ideia de não se adequar a esse tempo, a esse crescimento cultural anticorrupção. Acho que essa tem que ser a nossa bandeira. Eu acho que as empresas precisam se adequar às questões de compliance, porque a gente precisa evoluir como brasileiros e caminhar nesse rumo aí da anticorrupção mesmo, né? Não somente as pessoas físicas, mas também as empresas em geral, né? No seu relacionamento em geral. Levar o país pra frente, né? Eu acho que sim. Resumindo, ser correto, com sensibilidade, com humor, né? E com sabedoria. Exatamente.